Todos, sou o Vitor Barbosa, co-founder da Fincat, e mais uma vez trazemos aqui um conteúdo do Bate-Papo com Fintechs, que é, para você que ainda não assistiu, a gente sempre traz um convidado especial para comentar um pouquinho sobre sua participação nesse meio das Fintechs. E para esse episódio de hoje, a gente traz um convidado especial, já é parceiro nosso há algum tempo, e ele está atuando não só nessa questão de fintechs, mas uma outra questão também super em alta, super relevante, que é relacionado à pauta ESG. Mas, ao invés de eu ficar introduzindo o assunto, acho que a melhor coisa é justamente trazer ele aqui para a conversa. Estou falando do Maurício Rodrigues e, primeiramente, queria desejar boas-vindas e pedir que você se apresentasse. Maurício, tudo bem? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu me sinto em casa falando com vocês. A gente tem uma história boa de um bom tempo aí trocando informação. Para quem não me conhece, eu sou CEO da Openbox e também CEO da ES Green. A Openbox, para quem não conhece ainda, é uma Green Fintech que começou lá em 2019, já olhando essa ligação, essa proximidade do mercado financeiro com a sustentabilidade. A gente desenvolveu alguns projetos no Banco Central com relação a isso, a gente evoluiu para uma certificação. Hoje a gente tem a nossa própria certificadora e o mercado efetivamente está olhando com bons olhos a qualificação das empresas, dos clientes, que no final das contas dá um resultado positivo para todo mundo. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos tocar esse bate-papo aqui. Muito bom, a gente que agradece, sempre é um prazer enorme. E, primeiramente, queria saber um pouquinho da história da Openbox, Maurício, de onde que veio a ideia, como que foi esse processo até vocês chegarem no passo que estão hoje. Legal. Então, vamos lá. Eu tenho uma certa história no mercado financeiro. Eu sempre falo que eu nunca fui de banco, e não que isso seja bom ou que seja ruim, mas é que tem uma visão diferente do outro lado da mesa. Eu sempre trabalhei para empreendedores ou empresas que tomavam recurso ou estruturavam soluções com o mercado financeiro. Então, a gente sabe e sentir as dores no dia a dia, de como isso podia fazer. Então, a gente entendeu que a tecnologia podia ser um aliado para a gente melhorar essa relação, dar escala e não parar só por aí. Então, o propósito do negócio, ele tinha que ir além. A gente sempre entendeu que a plataforma, que a análise de crédito, que a escala e o alcance são importantes para a gente democratizar e para a gente dar acesso ao crédito de forma ampla, mas que a gente tinha que entregar isso de forma diferente. E a gente entendeu que a sustentabilidade era a maneira que a gente queria atuar. A gente não sabia como fazer isso, sendo bem sincero contigo, Vitor. A gente não sabia como fazer isso. A gente foi buscar no mercado, então a gente não sabia se botar um adesivo de planta no canto do site, se a gente ia plantar árvore, o que a gente ia fazer. E a gente conseguiu, a gente teve a sorte de, também na época, final de 2019, da aceleração do Banco Central, do Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, o LIFT, que é fantástico o processo do Banco Central. A gente acabou entrando com um projeto de diminuição da taxa de deságio, então das operações, né, de crédito, para pequenas e médias empresas com ações sustentáveis. Então, esse projeto ele foi finalizado, ele foi entregue, ele está lá, ele está disponível como uma publicação da Fenasbac e do Banco Central. E a partir daí foi uma escolha de evolução. A gente evoluiu para um índice de ações sustentáveis, a gente evoluiu para um registro internacional de marca, a gente evoluiu para uma parceria com uma certificadora internacional que atestava, efetivamente auditava o nosso processo, sempre buscando efetivamente essa proximidade com o gestor das empresas, que era uma dor que a gente escutou muito falando no Banco Central. Acha como fazer a sustentabilidade virar no dia a dia, ou mais do que isso, como a gente faz que o entendimento e o pertencimento aconteça com o gestor da pequena e da média no dia a dia dessa correria que ele tem fazendo negócio e prestando serviço. A gente conseguiu fazer, acho que a gente acertou muito nessa proximidade e como fazer, então a demanda começou a crescer. A gente foi, esse ano, signatário do Pacto Global, então foi um passo muito bacana para a Openbox. A gente é signatário do pacto e isso foi efetivamente o grande ponto para a gente virar a chave.
sempre com um olhar nos ODS, então em técnica, mas também desmistificando isso no dia a dia das empresas, porque muitas vezes o empresário, o gestor, ele olha algumas ações que ele faz no dia a dia sempre na ponta de diminuição de custo ou de despesa. Mas ele não consegue enxergar de forma clara que alguns investimentos que ele faz visando isso, como busca de mudança de matriz energética, ou reaproveitamento de água, da chuva, ou coisa que é o dia a dia dele, troca de lâmpadas, ou coisa parecida, que ele vê uma diminuição da conta, mas que ele efetivamente vai dar impacto, e principalmente se a gente olhar nas pequenas e médias, 15, 20 milhões de empresas. Aí o impacto é muito grande e muito espalhado, né? Muito bom. E seguindo nessa trajetória aí, a partir de que momento apareceu a S-Green? Em que Legal. passo também o projeto está hoje? O que você pode contar para a gente? Bom, a ES Green, ES Green é um projeto já antigo que vem, a Ana Paula vem nutrindo isso há um bom tempo, a Ana Paula é minha sócia nesse projeto, eu estou como CEO do projeto. Então, ela tem uma experiência muito grande no mercado financeiro, nas dores do mercado financeiro, então, olhando a sua carteira, qualificando a sua carteira. Ela também consegue enxergar de forma muito clara as dores dos grandes clientes com relação a sua carteira de fornecedores, então, o supply chain entrando com parte importante desse impacto ESG. A gente tem uma ideia hoje, em cima de pesquisas, que mais de 70% do impacto ESG está nas pequenas e médias empresas do supply chain. Então, é um grande ponto. O mercado começa a pedir essa visão diferente de analisar os impactos e também busca que as empresas acabem não só trabalhando na sua estrutura, mas na estrutura dos fornecedores, dos clientes. Isso então fica muito claro. A gente consegue entender isso e ampliar o nosso trabalho olhando sempre a parte de monitoramento. Então, o que é isso? Uma grande empresa que tem sua cadeia de suprimentos, a carteira de fornecedores, a gente consegue analisar, a gente consegue qualificar e também consegue montar estruturas de monitoramento dessa carteira visando a evolução de uma jornada. Então, muito mais do que chegar numa certificação, como a gente vê normalmente no mercado, que tira uma fotografia e daqui a um ano volta a falar contigo, a gente tira essa fotografia, a gente analisa os critérios em cima dos ODS, mas a gente também monta toda uma jornada de evolução. Isso é fantástico, porque aí eu contribuo para o desenvolvimento do fornecedor, para que ele continue atendendo a grande empresa, mas também que ele consiga fazer isso com outros fornecedores. Então, ele se qualifica para mercado. Isso é a primeira ponta desse sistema de recompensa. A segunda ponta é quando tu tem um cliente de uma empresa financeira, e essa empresa financeira ela quer entender melhor a sua carteira de clientes. Quando ela entende melhor essa carteira de clientes, ela consegue prestar outros produtos e serviços para a evolução dessa carteira. Então, tu tem um sistema de recompensa acontecendo. Um acesso a crédito, um acesso a produtos e serviços diferentes. Como empresa, isso é muito positivo. Então, isso faz o que a gente acredita que é o efeito dominó da transformação sustentável. Poxa, eu vou fazer isso porque eu vou ter um ganho, porque tem estudos que dizem que é muito difícil a gente olhar a terceira, a quarta geração. Então, quando a gente consegue colocar esses pequenos pontos de recompensa no caminho, tu acaba envolvendo, tu acaba trazendo e fazendo toda essa união, essa proximidade do processo de sustentabilidade com as empresas e com os gestores dessas empresas. Esse é o grande diferencial. Muito bom. E acho que um outro ponto que eu queria ouvir de você é sobre a questão do que está acontecendo como um todo e de tendência, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes da gravação. Banco Central abriu uma consulta sobre a questão de ESG no mercado financeiro. Está acontecendo, está acabando agora a COP27. Você citou a questão de Green Fintechs. Então, parece que cada vez há essa aproximação no mercado financeiro, tecnologia e a pauta ESG. É isso mesmo? E essa relação deve ficar cada vez mais forte, no seu ponto de vista? Deve ficar muito mais forte. A gente tem, fora isso, eu vou acrescentar alguns comentários que a gente viu na Web Summit agora que aconteceu também. Foi muito forte, falando que, e até comentários fortes dizendo que as startups ou as fintechs, muito mais as startups que não tiverem esse olhar SG, estão findadas à morte. Eu sou muito mais brando nisso. Eu acho que é uma evolução. O mercado ele tem que entender, ele tem que perceber valor. Ele vai levar um tempo para isso acontecer.
Mas se a gente for traçar aí um paralelo com o que a gente viveu em 2019, quando a gente começou o nosso projeto lá no Banco Central, o entendimento era muito diferente. Questionavam por que o investidor teria a visão de perder ou tirar diminuir a sua rentabilidade olhando a sustentabilidade na ponta da sua carteira, que não é uma verdade necessária, né? Mas por o que a empresa ia ganhar com isso? O que tu ia ganhar na tua estrutura de fornecedor, tendo esse olhar ESG? E a gente vê que em 2, 3 anos isso já muda completamente. E aí, claro, muda muitas vezes com a solicitação e com questionamento do mercado com relação ao investimento que eu faço como pessoa física ou como um family office que está com o dinheiro da minha família, onde eu vou colocar naquele ativo, aonde o meu dinheiro vai ser utilizado, por que o dinheiro vai ser utilizado ali. Então, tem uma tendência muito forte do mercado solicitar, o regulador opera de forma muito forte, muito positiva nisso, com normativas, como tu falou, exatamente, abrindo espaço para discussão e para busca de soluções. A gente está envolvido em outros projetos também, a BNT está com uma chamada agora, o Laboratório de Inovação Financeira da mesma forma, trabalhando muito na taxonomia, do Blended Finance, tudo isso borbulha nesse momento, ainda tem um bom espaço, um bom tempo para que isso possa amadurecer, e nem sei se vai amadurecer, eu acho que a tendência é que essa discussão continue, né? E aí permeando outros processos, outras estruturas de fornecedores, de clientes, de mercado tomador, e aí, tipo assim, isso vai mudando bastante, e aí isso vira um normal. Porque agora também começo a ver uma outra particularidade muito bacana de mercado, que é o quê? As aceleradoras, os VCs já começam a olhar isso para as startups que estão começando agora seu processo, independente do segmento. Não que seja uma fintech, não que seja uma health tech, independente do segmento que vai atuar, o que ela se propõe a atuar e trazer uma solução para o mercado, ela já é questionada como isso se relaciona com a sustentabilidade, como o ESG está nesse negócio e como isso pode evoluir efetivamente de forma paralela ao core, mas isso tem que ter uma ponta presente, que há 3 anos atrás não era nem questionado, era uma coisa completamente fora. Então, essa evolução está acontecendo agora. E aí isso só vai ficar muito mais latente para os próximos anos. Foi legal que você comentou até um gancho que eu ia puxar para a próxima pergunta, nesse sentido das aceleradoras, os fundos de venture capital, os próprios processos de IPO, né? E até então, para complementar e para ouvir sua opinião, a gente tem também a necessidade de uma educação, até uma evangelização sobre esses pontos. Até pouco tempo atrás, todo mundo associava sustentabilidade só com meio ambiente. A gente sabe que é muito mais que isso. A pauta SG tem o E do ambiental, tem o S do social e tem o G do governança. Então, na sua visão, como que a gente pode cada vez mais conscientizar tanto o consumidor, o usuário da fintech, de uma startup, ou também quem está do lado de dentro, né? O empreendedor, os fundos, os investidores. De novo, eu acho que essa relação se dá no momento do sistema de recompensa. Eu bato muito nessa tecla do sistema de recompensa. Eu, quanto investidor, qual é a recompensa que eu tenho apostando em uma empresa que tem e que conhece os critérios ESG e que efetivamente vão dar uma qualificação para o investimento que eu faço. Do outro ponto, eu como empresário, eu tenho que entender que qualificando o meu negócio para prestação de serviço ou para venda de produto, eu vou aumentar o meu leque de oportunidades com fornecedores e com a venda dos meus produtos de maneira para o cliente final, porque ele já começa a olhar isso com uma ponta diferente. Ele já quer entender de onde vem aquele produto, qual é o impacto daquele produto na sociedade, como o social, como tu falou, efetivamente está impactado naquilo. Então, o empresário também ele começa a entender isso, o acesso, por que não, a serviços financeiros, já olhando para a ponta da fintech, do mercado financeiro como um todo. Então, os bancos já estão se preocupando, já cada vez mais a gente vê sobre rastro de carbono, sobre a estrutura de crédito mais acessível
algumas estruturas de green bonds, mas claro, a gente sempre vê isso falando, grandes estruturas de grandes empresas. Mas o que a gente tende a ver é que normalmente se começa nessas grandes empresas pela estrutura, pela complexidade, mas que isso acaba permeando. A gente está muito no começo, a gente não está nem arranhando, como eu falo, a superfície desse projeto, desse processo todo de mudança dessa visão de mercado, mas tende que no curto prazo, a própria Open Box, a gente está junto com o nosso sócio, nosso parceiro, que é a SRM Assets, a gente está desenvolvendo toda uma estrutura de um fundo ESG, que necessariamente tem que passar por uma certificação da S-Green para que esse crédito seja tomado. Então, a gente tem todo um cuidado de qualificar, de entender, de qualificar e de oferecer uma jornada de desenvolvimento, porque a gente continua acompanhando essas empresas que vão tomar esse crédito. Então, isso acontece aqui, vai acontecer no outro lado da rua, vai acontecer com outros tipos de estruturas, isso vai se tornar cada vez mais um diferencial de negócio. Tanto fazer parte disso, se entender como negócio, tanto incentivar isso como investidor, e tanto como na ponta de estruturar isso para efetivamente aumentar o seu negócio, oferecer outros produtos e serviços para o mercado. Excelente. Uma última pergunta para a gente refletir antes de passar para as considerações finais. Todos esses mercados que vão crescendo, vão entrando no radar de tendências, tem todo o lado bom, mas também muitas vezes, vamos chamar assim, tem uns aproveitadores. Então, por exemplo, no mercado de criptomoedas, a gente viu aquele crescimento, aquele boom, e um monte de pirâmide bombando. Nessa questão de sustentabilidade, ESG, já não de hoje, a gente vê, por exemplo, questões como greenwashing. Como que a gente pode combater e evitar esses, entre aspas, vamos colocar assim, aproveitadores? Vamos lá. Para todo o mercado, acho que tu pegou um ponto importante. Não é porque a gente teve alguns pontos específicos nas criptomoedas que todo o mercado de criptomoeda é assim, não, muito pelo contrário. A gente está falando de pontos específicos que se aproveitam de um movimento para ter algum tipo de ganho superior ou ganho ilícito nessa história. Quando a gente vai falar de sustentabilidade, da mesma maneira, claro que se olha como uma oportunidade para se desenvolver esse mercado. Mas o que a gente imagina que vai acontecer é um ajuste do próprio mercado. Onde até pouco tempo atrás a gente olhava as consultorias atuando de forma mais clara, elas vão continuar. As soluções tecnológicas, se utilizando de tecnologia data-driven para oferecer produtos e serviços em escala, vai ter o seu lugar nesse mercado, e um lugar muito positivo, que vai democratizar esse acesso, então isso é muito importante. Então, eu acredito no ajuste do mercado e na opção. Acho que o grande diferencial que a gente pode falar do mercado é a opção com relação a como é que isso efetivamente vai impactar, qual dessas soluções vai se adequar à minha realidade como empresário, como investidor, ou quem sabe como mercado financeiro. O que eu quero ver, até onde eu quero estar conectado para entender essa mudança. Então, eu acredito no ajuste. Eu acredito num aumento de opções. Algumas opções elas não vão ficar por muito tempo, exatamente por causa disso, porque a gente vai ter uma profundidade maior para entender se isso é um greenwashing ou se isso não tem a profundidade. Eu acredito na democratização. Eu acho que também programas muito complexos, a gente volta para aquela primeira dor que o Banco Central colocava, que é essa conexão com o empresário. Quando tu coloca isso de um custo muito elevado, ou uma complexidade muito alta, ele acaba repelindo a proximidade desse empresário, os pequenos e os médios. Eu acredito na facilidade. Eu acredito... a gente tem uma coisa que a gente fala aqui na Open Box, né, esse Green, que é eu não quero uma empresa 100% sustentável, porque a gente nem acredita que isso exista. Mas a gente quer 100% dos nossos clientes dentro de uma jornada de evolução no ESG. Então, cada um no seu ponto, cada um entendendo onde está trabalhando, aonde pode melhorar, aonde pode evoluir, quais são os ganhos dos diferenciais que ela pode adquirir nesse caminho. Aí tu começa efetivamente, dentro de escala, fazer o impacto que a gente busca. Não só 500, 600 empresas grandes, efetivamente com uma estrutura ESG, mas pensando em milhões de pequenas e médias empresas, gerando impacto em todos os pontos do país e do mundo. Né? Fantástico. Realmente, eu quero daqui a algum tempo assistir de novo esse nosso conteúdo para ouvir o que a gente falou e ver o que está acontecendo na prática, para a gente ter esses parâmetros. Né? Com certeza vai ter muita novidade legal até lá.
E partindo agora para aquele, vamos chamar assim, né, momento jabá, para o pessoal que queira se conectar com você, conhecer mais sobre as soluções tanto do Openbox quanto da S-Green, como que eles podem te encontrar, Maurício? Legal. Bom, as nossas redes sociais, a gente é muito forte no LinkedIn, então é Openbox Fintech. Lá a gente tem uma série de artigos, a gente está sempre interagindo, postando as novidades, como a gente falou, o que o mercado está falando, que os nossos... quando a gente fala de crédito, a gente entrega crédito. Então, a gente fala de antecipação de recebível, a gente está fechando outras estruturas também para financiamento de fornecedores, crédito direto, tem muita coisa que a gente está desenvolvendo agora, tá? Com a parceria e com a entrada desse nosso novo sócio, que é a SRM Asset Ventures, na verdade. No lado da S-Green, a mesma coisa, a gente está estruturando toda a ponta de certificação, a gente está trabalhando para a gente levar toda essa solução tecnológica já no começo do ano com escala, então conseguindo cada vez mais, olhando essa estrutura data-driven para o mercado financeiro, onde ele vai poder consumir essas informações, vai ter uma visão mais clara, e a gente quer contribuir para que numa análise de crédito desses clientes ou numa análise de fornecimento de produto e serviço, ele possa ter a nossa base como uma base sólida para que ele possa efetivamente ganhar mercado, crescer, aumentando aí os números dessas pequenas e médias empresas que são muito relevantes na nossa economia, e não só do Brasil, mas do mundo, né? Maravilha, Maurício, mais uma vez, muito obrigado aí, um bate-papo muito rico, acho que vai gerar bastante reflexão, pelo menos dizendo assim para o pessoal que está assistindo. Queria agradecer também todo mundo que nos acompanha, reforço o convite, sigam o Maurício, Openbox, S-Green nas redes sociais, porque é um conteúdo que cada vez precisa estar mais nesse dia a dia. E com isso, então, a gente fecha mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. Muito obrigado, Maurício. Mais.